Shalom, querido! Que coisa boa estarmos juntos aqui nessa terceira aula da nossa Semana de Teologia Saudável, né? É maravilhoso a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês, poder compartilhar esse aprendizado que ao longo da minha história, ao longo da minha vida, nesses meus 16 anos de ministério, e todos esses cursos, né, que eu já fiz, foram mais de 50 mil reais investidos em cursos, nos quais hoje o objetivo sempre foi esse mesmo, depois da gente concluir, a gente poder estudar, compartilhar, ensinar, ajudar pessoas a crescerem. E ao longo dessa estrada, tenho visto muita coisa. Desde que eu comecei a fazer a teologia saudável, né, eu comecei a ensinar isso de forma mais definitiva, né, isso já começou há muitos anos, primeiro na igreja onde eu congregava, depois amigos que me convidavam para fazer palestras, né, para fazer ensinos nas suas igrejas. Da mesma forma, depois que eu comecei a fazer isso, principalmente na internet, sobretudo na internet, é que a gente vê o impacto da teologia saudável na vida das pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa começa a entender que a teologia não é aquilo que diziam, a teologia não é aquela imagem que muitas vezes o pessoal da teologia popular fala, mas que a teologia ela é uma ferramenta divina para a transformação de vidas, somente a nossa, e o uso da teologia corretamente, de forma saudável, ajuda a transformar outras vidas, a fazer pessoas melhores, pessoas que crescem, pessoas que têm suas famílias transformadas, pessoas que têm suas vidas assim, profissionais, porque o melhor cristão é o melhor profissional, e profissionalmente crescendo ali também financeiramente cresce, ou seja, todas as áreas de atuação, pessoas que descobriram, tiveram a revelação do seu ministério, e aí passaram a ter assim, a razão de existir, saber a sua razão, o seu princípio de vida aqui na Terra e poder viver exclusivamente para isso, é maravilhoso. Então a teologia saudável tem todo esse poder. Né? Nós vamos ver por esse poder como esse conhecimento para resolver questões que às vezes são cruciais e a gente não sabe como resolver. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que uma das principais questões que nós cristãos somos confrontados é com relação à autenticidade da Bíblia. Né? Então, muita gente não sabe como responder isso. E na nossa comunidade a gente ensina isso profundamente. Hoje eu também vou ensinar. No final eu também vou falar um pouco sobre a nossa comunidade, como participar da comunidade. Não nessa aula especificamente, a gente só vai dar uma pincelada, a gente vai falar mais profundamente sobre como participar da comunidade na segunda-feira. Mas aqui você já vai ter uma ideia de como a gente ensina as pessoas a refutar situações como essa. Então, você vê como existem as questões filosóficas e científicas que existem para confrontar a Bíblia, para confrontar a palavra de Deus e desdizer o que está lá. Ou seja, então a Bíblia não é a verdade, ou seja, exatamente o mesmo argumento que Satanás utilizou. Mas quando você conhece os sistemas de canonização da forma correta, como aconteceu todo o processo, e não como dizem que aconteceu, você vai para o Discovery Channel, né, que está por aí, você fala para o History Channel, maravilha, vai falar sobre a Bíblia, quando você vai assistir, na verdade você encontra pessoas que refutam negativamente, falando absurdos. Por quê? E a maior parte das pessoas não tem conhecimento, e Jesus já previa isso, o povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento e acabam caindo no engodo deles, no engodo, no engano do diabo, e não tem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Mas você vai aprender hoje sobre o cânon bíblico, você vai aprender hoje como ele se desenvolveu, sobretudo a autoridade do Novo Testamento, e você vai aprender também como desenvolver o cânon no Antigo Testamento, vai aprender um pouco sobre os apócrifos também, mas você vai aprender ao final da aula, que vai ter uma surpresa. Eu vou ensinar a você uma técnica, pastor, em teologia? Sim, técnica. A gente precisa entender o seguinte, nós temos um lado espiritual, mas nós temos o lado do que a gente precisa saber. E vai ser uma técnica para você desenvolver estudos e sermões poderosos que transformam vidas e levam as pessoas a agir. Ou seja, o que muda a vida das pessoas é a ação. Então, quando elas agem, elas refletem aquilo que elas aprenderam. É porque a hipocrisia o que é? Quando você fala e não age. Mas quando você fala e você age, você é autêntico. Então, há sermões que transformem pessoas em cristãos autênticos. Eu vou ensinar a vocês hoje. Fique ligado até o final da aula, né? Vamos começar, então, essa parte agora
do ensino, o impacto da teologia no seu ministério e na sua vida, é o título dessa aula de hoje. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender. O que referencia no Novo Testamento a inspiração do Antigo? Certo? O que dá autoridade ao Novo Testamento propriamente dito? Autoridade é um revestimento. A própria Bíblia, no Novo Testamento, diz que não há autoridade que ela não seja submissa a outra autoridade. Por quê? Toda autoridade ela vem de algum lugar. Por exemplo, a autoridade da polícia ela vem da lei. A autoridade de um pastor vem primeiro da igreja, primeiro de Deus, depois da igreja, né? Então, toda autoridade ela tem uma referência sobre ela. O Novo Testamento não foi diferente. Como Jesus poderia falar sobre a autoridade dele? Quem é que falou que Jesus era autoridade? Ele foi questionado sobre isso, certo? Várias vezes ele foi questionado sobre isso. Ele disse, as escrituras testificam de mim, né? Em outras situações ele citou o próprio João Batista, que era considerado uma autoridade vinda de Deus. Ele diz, se você não sabe de onde vem a minha autoridade, se pergunte de onde é que vem a de João Batista. Por quê? Do mesmo lugar de onde veio a de João Batista, veio a minha. Então tem sempre algo anterior. Mas Jesus, e não só Jesus, como os discípulos também, sempre utilizaram a autoridade profética, a revelação profética do Antigo Testamento. Quando eles usavam termos das Escrituras, Palavra de Deus, lei os profetas, oráculos de Deus, está escrito, e para que se cumpra as Escrituras. E ele utilizava isso, certo? Porque ele sabia que havia uma revelação que iria inspirar o Novo Testamento. Agora, como é que o Novo Testamento poderia reivindicar a inspiração? O que é a reivindicação? Deixa eu botar aqui um pouquinho a minha imagem. A reivindicação é a busca por um direito. Você reivindica algo que você tem direito. Então, como é que Jesus, ou como é que o Novo Testamento reivindica a inspiração divina? Como é que ele reivindica o direito de ser considerado como divino? Como é que isso foi usado na Bíblia, no Novo Testamento propriamente dito? Vamos lá. Então aqui diz que, primeiro, a primeira forma foi o próprio Jesus que utilizou, quando ele faz a promessa que o Espírito Santo guiaria os discípulos. Então, nessa promessa, ele está trazendo que, olha, o que será feito por vocês, porque apesar de Cristo ter realizado e o Evangelho de Cristo ter sido pregado, o Evangelho de Cristo ele foi escrito pelos discípulos de Jesus. Então, quando Jesus diz sobre o Espírito Santo guiar os discípulos, significa que o que eles escreverem tem inspiração divina, certo? E para isso geraria um segundo, que era o cumprimento do ensino apostólico nos escritos do Novo Testamento. Então ele daria também o que? A autoridade profética. Por isso que o que João escreveu, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, tem autoridade profética, porque isso foi concedido pela fundamentação inicial da reivindicação da inspiração divina do Espírito Santo. Então, isso tudo foi revelado onde? Como é que Cristo revelou isso? Primeiro, nas promessas que ele havia feito, quando, por exemplo, enviou os 12, está lá em Mateus 10, 7, de novo em Mateus 19, 20, se repetiu em Lucas 12, 11 e 12, depois, quando ele envia os 70, é importante você saber disso, porque Lucas ele já tem o ensino apostólico de Paulo. Então já é uma confirmação de que Mateus estava correto. O envio dos 70 também é revelado em Lucas 10, 9, revelado em Lucas 10, 16, onde há essa promessa da vinda do Espírito Santo e da confirmação do ensino dos apóstolos. Uma outra coisa importante também, o próprio Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte foi importante? Porque ali no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele corrige a interpretação do Antigo Testamento. Até então, o Antigo Testamento tinha aquela interpretação farisaica, ou dos saduceus, ou dos zelotes, ou dos essênios, que não era fundamentada na inspiração divina, mas era fundamentada na impressão individual de cada um que foi passando de um a um.
Então, Cristo, no Sermão do Monte, por muitas vezes, disse, ouviste o que está escrito, porém eu vos digo. E ali é o quê? É justamente essa estratégia que Cristo utilizou para ajustar a forma correta interpretação do Antigo Testamento. O outro lugar onde você vê essa confirmação ou essa prevalecência da inspiração divina são nos ensinos durante a última ceia, onde Jesus Cristo ali prediz a sua morte e prediz a sua ressurreição. Ou seja, ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue por um de vocês, certo? E esse e o Filho do Homem vai morrer. E ele vai passar por sofrimento, ele vai ser envergonhado, depois vai ressuscitar ao terceiro dia. E isso tudo se cumpriu. Mas ao longo disso, somente, sobretudo no livro de João, você vai encontrar algo muito mais profundo do que simplesmente a morte e a ressurreição, que é o evento mais importante, sem dúvida. Porque sem esse evento, todos os outros não teriam sentido. Mas ali ele fala, Jesus Cristo dá o primeiro, vamos dizer, não os primeiros, mas os últimos ensinos do grande comissionamento, que é da grande comissão, e ele prepara ali, você vai ler a partir de João capítulo 13, você vai ver Jesus falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Vai ver Jesus falar sobre o lugar que tem lá no céu guardado, vai ver sobre Jesus falar sobre a necessidade dos discípulos estarem ligados a ele, como a árvore ligada à videira. Você vai ver a necessidade de Jesus Cristo revelar-se como um amigo presente em todos os tempos. Você vai ver Jesus Cristo revelar como eles podem ser ouvidos por Deus. Vai ver Jesus Cristo revelar como eles foram escolhidos para uma missão. E, finalmente, quando se conclui a Bíblia, é quando ele estabelece a grande comissão, que também é ali uma autoridade profética. Então, a partir daí você tem a afirmação de ele estar dando prosseguimento ao ensino de Cristo com autoridade cristã e fundamentado e inspirado por Deus. Então, tudo isso são bases para a sustentação. Já o cânon no Antigo Testamento, ele tem 3 passos importantes no processo de canonização. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele é o livro de lei, da legislação judaica, né? Então ele já era a legislação dos hebreus, depois os hebreus acabaram se transformando em judeus, a nação de Israel, mas não era o único livro. Existe ainda até hoje no meio dos judeus uma coleção gigantesca de livros que eles chamam de Torá oral. E elas têm fundamento, claro, na Torá escrita e no Tanar, que o Tanar são todos os 39 livros do Antigo Testamento, e ali você vai encontrar também a Torá, que são os 5 primeiros livros. Então, o judaísmo não tem somente a Bíblia, né, o Antigo Testamento. O judaísmo, além da Bíblia, eles têm mais alguns livros que eles chamam de Talmud, que o Talmud são os escritos de sabedorias fundamentados na Bíblia em relação ao tempo contextual de cada época, interpretação, para poder embasar a sua nação, certo? Então, são muitos livros, são milhares de volumes, e o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Você tem também o Midrash, né, que são os primeiros escritos dos profetas, dos estudiosos, dos rabinos mais antigos, das primeiras yeshivá. E você tem também a Kabbalah, certo? Que é o ensino místico dos judeus. Todas essas, sobretudo a Kabbalah, foi distorcida demais ao redor do mundo. A visão judaica da Kabbalah é totalmente diferente do que a gente vê aqui chamar de Cabala. Mas é extremamente místico e ela, para nós cristãos, a gente não pode entender como aplicação. Nossa aplicação é especificamente na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas, então, para você, dentro desse compêndio de tanto volume, você conseguir a revelação daquilo que é divino, que é real, você precisa de critério. Critérios que não são critérios humanos, são critérios divinos. Então, não é o que dizem por aí, que o homem jogou para cima e fez um sorteio, nada disso. Foram séculos e mais séculos de observação, de estudo e principalmente de comunhão entre os homens. Né? A gente vai ver isso aqui agora. Ó. Então, qual foi o primeiro critério? A inspiração divina.
O segundo critério, o reconhecimento por parte do povo de Deus. Então, o povo de Deus também precisaria reconhecer como sendo divino aquela escritura, aquele texto. Precisa reconhecer a autenticidade divina. O povo é como o pastor hoje. Se ele não tiver reconhecimento da ovelha, de que ele é o pastor, ele não é o pastor. E outra coisa também importante, a coleção e preservação pelo povo de Deus, ou seja, se é divino, se preserva. Então, aquilo que foi passado de pai para filho durante muito tempo, que não era escrito, era oral. Então, basicamente, esses são os três principais critérios. Então, aí nisso daí você tem aí as categorias dos livros canônicos e dos livros religiosos. Então, livros canônicos são aqueles que são considerados santos, e livros religiosos são aqueles que têm um fundamento devocional, religioso, mas não é considerado inspirado. E alguns deles são citados na Bíblia, como o livro dos justos, em Juízes 11:13, o livro das guerras do Senhor, em Números 21:14, estão citados na Bíblia, mas você não vê mais citação nenhuma, você não vê nenhum versículo dele, você não vê nada, mas simplesmente citada a sua existência. Então, e eles deixaram de ser preservados, ninguém encontra mais nada, não se sabe mais onde eles estão, então como é que ele pode ser divino, pode ser canônico desse jeito? Você vai entrar agora, nós vamos entrar agora num conceito importante dessa questão do cânon, que são as considerações que muitas vezes são simplificadas pela maior parte das pessoas. As pessoas normalmente utilizam o termo apócrifo e canonizado. Né? E, na verdade, os termos eles são um pouco mais profundos. Dentro do estudo, quando você vai fazer o estudo desses livros, você vai entender que apócrifo não é exatamente o que dizem que é, e canônico também ele não significa que ele não houve nenhum tipo de resistência. Então você tem três categorias principais de livros que foram utilizados para o critério da canonização. A primeira são os homologômena, que são aqueles que foram aceitos por todos. Ou seja, ninguém questionou se eles eram ou não eram inspirados. Segundo, os antilegômena. Esses já são questionados por alguns. E, finalmente, os pseudoepígrafes, que são os falsos escritos, esses que foram que todo mundo rejeitou, ninguém aceitou de forma alguma. Vamos dar uma olhada aqui dos 34 homologômenas, ou seja, está falando do Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento, 34 são considerados homologômenas. 5 foram considerados antilegômenas, ou seja, foram questionados por alguns. Vai ver daqui a pouco. Quais foram esses? Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esté, Ezequiel e Provérbios. Vamos lá. Pseudoepígrafos foram os livros que foram rejeitados por dois. Alguns são lendários, como o livro do Jubileu, as Epístolas de Aristéias, o livro de Adão e Eva, o Martírio de Isaías. Eu acho que talvez você nunca tenha ouvido falar nesses livros, mas existem registros de sua existência e alguns deles você tem fragmentos e se você procurar na internet você vai encontrar eles escritos hoje gráficos. Você pode ler. Eu tenho, por exemplo, aqui uma coleção de livros pseudoepígrafos que, para meu conhecimento, é necessário para que eu possa refutar as pessoas que me procuram e tentam questionar a autenticidade da palavra de Deus. Tem alguns apocalípticos, né? Como o livro de Enoque, muito conhecido. Ultimamente ele estava sendo muito falado na internet. Testamento dos 12 patriarcas, o oráculo de Sibilino, a Assunção de Moisés, Enoque, ou o livro dos segredos de Enoque, não existia só um. Baluque, o Apocalipse de Baluque, ou o Baluque, o Apocalipse grego de Baluque. Baluque é uma forma também de se falar Baruque, né? Tem também didáticos, né, como Terceiro Macabeus, Quarto Macabeus, Piquet-Avó. Esse Piquet-Avó eu conheço, ele é um excelente livro, é bem religioso, mas ele não tem inspiração divina, mas ele serve para você ter postura, comportamento, dia a dia, relacionamento, sabedoria. É um excelente livro. A história de Ailá, o Salmo de Salomão, o Salmo 151, livros históricos como fragmentos da obra de Sadoc, todos esses foram considerados pseudo-epígrafos, ou seja, eles não são santos. O Piquet-Avó é muito estudado pelos judeus, até hoje. Piquet-Avó é um livro de cabeceira. Ele foi feito muitos comentários com Maimônides, né, que é um sábio judeu.
ele escreveu muitas reflexões em cima do CB Piquet-Avó. Piquet-Avó significa, em português, a sabedoria dos pais. É esse o significado da, do Piquet-Avó. Né? O Piquet-Abote, como é que tem ali? Depende muito, porque do hebraico você tem uma letra que ela pode significar V ou B, que é o Beit. Né? Então ele pode ser Piquet-Abó ou Piquet-Avó. Depende do seu... depende da sua interpretação. Vamos lá agora falar um pouco sobre os antilegúmenas. O que são os antilegúmenas? São aqueles livros que foram questionados. Eu falei que eram 5. Então, o primeiro a ser questionado foi o Cântico dos Cânticos, onde a escola de Shammai o considerava muito sensual. A escola de Shammai era uma escola cujo sábio, rabino, ou essa escola como um todo, que era uma yeshivá. A yeshivá é um centro de estudos judaicos. Antigamente você não tinha as sinagogas, mas tinha as yeshivá. Hoje as yeshivá estão dentro das sinagogas ou fora. São um centro de formação de rabinos. Né? Então hoje, por exemplo, eu tenho alguns cursos da Escola do Rabinato de Israel. Tem alguns diplomas que eu fiz de lá. Por exemplo, sobre Techuvá, sobre o livro de Gênesis, sobre a criação do mundo, o Zolamó, né, fundamentado na Kabbalah. Então, eu tenho esse conhecimento que eu adquiri de lá, porque o pessoal dos judeus eles ainda estudam lá. Então, a escola de Shammai era considerava esse livro muito sensual. Porém, um sábio chamado Rabi Akiva, um rabino, Rabi Akiva, que é um histórico, ele é até hoje estudado nas yeshivá. Os seus escritos talmúdicos, ele era um talmudim, né? Ele era um talmudim, não, talmudim era aluno, mas ele era um rabino, ele escrevia o Talmud, o maior defensor, e com isso o livro de Cântico dos Cânticos se sustentou como canonizado. Né? O livro de Eclesiastes, ele é questionado pelo seu ceticismo. O próprio, aqui no Brasil, tem um pastor chamado Ed Renekiewicz, que ele escreveu, e o título do livro é até o livro mais amargo da Bíblia, justamente porque é um livro realmente repleto de palavras céticas. Né? O próprio livro afasta, porém, lá em Eclesiastes 12, 13, o livro afasta essa alusão. Outro livro que foi muito questionado foi o livro de Esther. Por quê? Não aparece o nome de Deus no livro. Que nome de Deus é esse que é questionado? O nome de Deus que é questionado em Esther é o nome que aparece Moisés, Yod Rei, Vav Rei. Ou seja, o YWVW, que acabaram transformando em Jeová e Javé, um monte de coisa, mas esse nome não existe no hebraico. Não existe. No hebraico, eles não falam, inclusive, o nome de Deus. Aparece lá e eles chamam de Hashem, ou o nome, certo? Então, Jeová, ou todo outro aqui, tudo isso aqui é criação do homem. Né? Criação do homem para poder entender aquelas palavras ali. Na nossa comunidade, nós temos um curso de hebraico interessante. Né? Dentro da comunidade, ela está sendo dada como presente. E você vai entender isso melhor. Mas o livro de Esther, ele compensa a ausência do nome de Deus com a presença de Deus. Então, a ausência do nome de Deus é compensada com a presença de Deus. O livro de Ezequiel foi questionado pela escola de Shammai por interpretar que ele conflitava com a Torá. Só que isso não se confirmou depois, no que não havia esse confronto. O livro de Provérbios, alguns encontraram uma contradição no seu ensino, mas isso também não foi confirmado. Ou seja, então, ainda que houvesse algumas desconfianças nesses livros, essa desconfiança não foi confirmada. Agora, livros aceitos por alguns e são chamados de apócrifos. Agora sim, eles são aceitos até hoje na igreja. Os apócrifos, eles estão presentes ainda em parte da igreja, certo? Mas esses livros têm recebido, eles tiveram alguma autenticidade, ou seja, algumas pessoas confirmaram a sua autenticidade. Por quê? Porque encontraram alusões dele no Novo Testamento. Porque eles estavam presentes dos livros na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A
A Septuaginta foi uma reunião de 70 rabinos judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, porque havia muitos judeus que já helenizados, nasceram após o século II a.C., quando houve a helenização de Israel, certo? Eles sabiam só falar grego, tanto que nos tempos de Jesus se falava grego, né? Os mais antigos manuscritos completos da Bíblia, né, eles eram encontrados. A arte cristã primitiva citava ele. Alguns dos primeiros pais da igreja citavam esse livro. O próprio Agostinho era uma pessoa defensora. O Concílio de Trento reconheceu, certo? O uso não católico, ou seja, as primeiras Bíblias protestantes continham os apócrifos, e a comunidade do Mar Morto também estudava esses apócrifos, né? Que era a comunidade essênia, era uma seita essênia, judaica essênia. Agora, por que eles foram rejeitados depois e transformados em apócrifos? Ditos, declarados apócrifos. Por quê? Primeiro, é a autoridade do Novo Testamento. Alusão não é citação. Todos os livros do Antigo Testamento que foram citados, literalmente, no Novo, esses foram autenticados. Esses receberam canonização. Segundo, a tradução da Septuaginta tinha muitos problemas, muitas falhas. Então, essa tradução perdeu muito da essência desses livros. Terceiro, a Bíblia cristã primitiva. Então, as primeiras Bíblias primitivas da igreja cristã não continham esse livro. Segundo, a arte cristã primitiva não é parâmetro. A arte, ela não pode ser utilizada, ao contrário do que muitos dos bocudos contra a Bíblia falam, que os critérios eram irrelevantes. Não. Aqui a gente percebe que não. Que, por exemplo, uma arte, só porque falava de um livro, não canonizava o livro. Quinto, os primeiros pais da igreja nunca aceitaram esses livros. Sexto, o cânon de Agostinho era um cânon dele, pessoal. Não foi aceito por todos. Foi aceito por todos. O Concílio de Trento, deixa eu falar um pouquinho o que é um concílio. O concílio é uma reunião de sábios, de pais de origem clerical, então é uma reunião de clero, com o objetivo de determinar determinadas ordens e direcionamentos para a igreja como um todo. Concílios é reunião de servos do Senhor, em tese. Então você vê, hoje existem concílios para ordenação pastoral, reunião de pastores para ordenar um pastor, sempre para dar uma autenticidade, uma autenticação como divina. Nada na obra de Deus ela acontece sem uma autoridade. O concílio ele é formado para dar autoridade a alguma coisa. O Concílio de Trento ele foi questionado. Outra coisa, o uso não católico. Ou seja, somente os católicos é que usam essa Bíblia. E nona coisa, os rolos do Mar Morto, eles não continham. A comunidade usava, mas nos rolos do Mar Morto não continham. A conclusão, os livros apócrifos não são canônicos. Por quê? Número 1, a comunidade judaica não os aceita. Número 2, Jesus não concitou ou aceitou, nem autor algum do Novo Testamento o aceitou. Número 3, a menor parte, mas muito pequena, dos pais da igreja não aceitaram. Nenhum concílio havia aceitado a sua canonicidade até o século IV. Depois do século IV foi que foi empurrado isso. Jerônimo, um dos grandes pais da igreja, o tradutor da Bíblia para o latim, não aceitou, ele rejeitou. Muitos estudiosos católicos até hoje rejeitaram. Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante reconheceu a canonicidade desses livros. Somente a igreja católica é que reconhece. E ao examinar esses apócrifos, ainda lhe faltam alguns revestimentos. Primeiro, eles não reivindicaram os profetas, ou seja, eles não usam os profetas para sua base. Eles não detêm autoridade divina. Contém graves erros históricos.
E ainda contém graves heresias, como a oração pelos mortos, por exemplo, de 2 Macabeus, o segundo livro de Macabeus. Apesar deles terem um conteúdo devocional, grande parte deles ainda é repetitivo. Você percebe que há uma evidente ausência profética, certo? E o povo a quem ele foi dado, os judeus, ainda rejeita esses livros, né? O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento foi diferente em vários aspectos. Ao contrário dos judeus, baseados em livros milenares, os livros do Novo Testamento eles estavam sendo escritos por uma necessidade da própria igreja durante o período de evangelização e do período de ampliação, né, da igreja como um todo. Então, uma primeira qualidade que a gente deve observar é que o cristianismo ele não é uma fé nacional como é o judaísmo. Então, o cristianismo é uma fé internacional. Jesus disse, ide por todo o mundo, foi a grande comissão. Nós sabemos hoje que o cristianismo está em mais de 250 países, hoje nos 4 cantos da terra. Existem regiões que ainda não, a fé cristã ainda não chegou, existem. Mas só o fato de estar em mais de 250 nações significa que ele é internacional. E aí, nesse aspecto, o cânon ele assume uma característica diferente, né? E essas características elas são baseadas em alguns critérios. O primeiro critério é justamente a internacionalização da fé. O segundo critério é que não havia uma comunidade profética fechada que recebesse os livros inspirados. Ou seja, não havia ali uma escola de profetas, como era no tempo dos judeus yeshivás, onde podiam determinar isso. Os livros, eles tinham aspectos diferentes. Outra coisa era a quantidade de textos. Eu falei aqui mais de 250 textos que foram encontrados e era necessário juntar todos e fazer uma análise de cada um deles. Foram necessários muitos séculos para fechar o cânon. Mas quando se concluiu os 27 livros, não houve mais nenhum crescimento, ao contrário do que aconteceu com o Antigo Testamento, que inseriram novos livros a partir do século IV. Né? Agora, o que foi que gerou o cânon do Novo Testamento? Quais foram as forças geradoras do Novo Testamento? O que motivou? O que foi que forçou a isso? A primeira força, a força número 1, certo? Foi a existência da igreja primitiva, né? Com as necessidades internas e externas. Ou seja, nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver que é um livro de orientações. O Novo Testamento existem epístolas práticas de orientação, onde o apóstolo Paulo, por exemplo, instrui Timóteo, onde o apóstolo Paulo instrui os coríntios, os gálatas, os romanos, aonde você vê o próprio apóstolo Pedro também dá instruções. Você tem revelações proféticas? Tem. Mas até a revelação profética ela é instrutiva. Você pega o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vê que é uma instrução para a igreja. Então, o Novo Testamento ele tem a característica instrutiva. Né? E era necessário que se houvesse também o entendimento de quais eram os livros que precisavam ser traduzidos para comunidades estrangeiras. Uma vez que saía do âmbito de Jerusalém, então o grego não era mais falado, existiam outros idiomas, o copta, esses idiomas eram necessários que houvesse uma nova tradução. Então isso tudo foi gerando a necessidade desse cânon, a necessidade da escolha desses livros. O fator número 2 é o estímulo teológico, né? Que é definir o legado apostólico, o que de fato aqueles apóstolos estariam deixando, já que eles haviam recebido a comissão da parte de Cristo para se fazer isso. E segundo, identificar e excluir livros que não tinham um valor apostólico, livros externos à Bíblia. A terceira força foi a força número 3, foi a perseguição política. Sabe-se que na época de Diocleciano, na época desse povo, houve uma necessidade, houve um conflito muito grande, uma perseguição para os apóstolos, né? E finalmente o último foi um pedido de Constantino para que se criasse uma lista. Ou seja, a gente vai estudar o quê? Como é que a gente aprende a ser cristão? Então aí essas foram as necessidades. Então foram necessários muitos anos, foram necessários muitos estudos,
foram necessários muitas orações, muitas discussões, e, após a confirmação da comunidade, do concílio, ou seja, o que é que o Salmo 133 diz? E que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É quando os irmãos estão em união que vem a presença de Deus. Então, após esse período, haver essa confirmação de todos, é que foi, então, entregue a lista dos 27 livros. Na comunidade de Teologia Saudável, eu falo mais a fundo disso, onde eu falo dos livros que durante um tempo não figuraram, depois passaram a figurar, como o livro de Tiago, o livro de Hebreus, dentre outros. Né? Então isso aí tudo reflete uma seriedade que autentica, né, a Bíblia como sendo a verdadeira e única palavra de Deus, de uma forma irrefutável para as pessoas que de fato conhecem a revelação bíblica, não dentro do objetivo crítico que muitas vezes as pessoas querem para desacreditar a ciência e filosofia, que são as áreas de conhecimento que muitos se levantam dentre eles, não todos, mas muitos se levantam com o objetivo de confrontar a palavra de Deus. Né? Então vamos lá. Vamos agora, gente. O título dessa aula é como a teologia ela pode impactar o seu ministério e a vida das pessoas. E o impacto que a teologia ela causa é basicamente na proclamação do evangelho. A palavra que gera essa transformação. Então, o impacto da palavra em sua vida é que vai produzir essa transformação. Certo? O grande problema da teologia popular, que é uma das maiores inimigas da teologia saudável, da boa teologia, é o fato dela considerar que o estudo teológico é desnecessário. E algumas pessoas não entenderem ou não quererem nem desenvolver as técnicas de homilética, de pregação e de oratória. Enquanto que o mundo aí fora pega tudo isso, utiliza e aí consegue dissuadir, persuadir e confundir a nossa comunidade, às vezes a nossa família, os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos e conhecidos. Enquanto que a gente sabe do conhecimento verdadeiro, mas o conhecimento verdadeiro ele precisa sim saber ser passado. E então, hoje nós vamos falar como a gente impactar isso. Certo? Como a gente pegar o conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo e transformar em algo que seja palpável, conhecido e transformador na vida das pessoas. Eu desenvolvi uma técnica de construir os meus sermões, nas quais eu tenho hoje vários produtos de sermões, os 104 sermões, certo? Para um ano, 2 sermões por semana. Então, eu desenvolvi essa técnica, que nessa técnica eu levo as pessoas ao entendimento bíblico da palavra de Deus, fundamentado na homilética. Eu não saio da homilética, eu trabalho dentro das técnicas da homilética, que é uma disciplina da teologia, no qual a palavra de Deus ela toca profundamente e gera uma ação transformadora na vida de quem ouve. Então, essa é uma característica daquilo que eu vou ensinar a partir de agora. Certo? Então, como você elaborar estudos e sermões que são capazes de produzir transformação na vida das pessoas de maneira imediata. Né? De maneira imediata. Espero que vocês não estejam ouvindo esse carro, essa sirene que está passando aqui agora. Né? Então, você pregar o sermão, você fazer o estudo e a pessoa se tocar e já gerar um impacto. Eu falo isso por quê? Porque minha transformação ela aconteceu assim. No dia que minha esposa se batizou, eu conto essa história em vários lugares, ela veio antes de mim, apesar de eu ser neto de pastores de família, de cristã, mas a conversão dela foi anterior à minha. E ela foi se batizar antes de mim. No dia do meu batismo, um dia antes, eu tinha tomado todas os porres que você podia imaginar, e eu cheguei no dia seguinte, quando ela desceu as águas, o impacto do Espírito Santo em minha vida me libertou do álcool e do cigarro naquela hora, instantaneamente. Então, quando você sabe usar corretamente os instrumentos guiados pelo Espírito Santo, esse impacto também acontece na vida das pessoas. Então, vamos lá. Né? Essa técnica eu chamo de papai, certo? Então, elaborar um sermão na técnica do papai. Como é que funciona? Por que papai?
Papai é um acróstico que significa o primeiro P, ponto central, o segundo P, o anseio, o terceiro P, a parábola, o quarto P, a atitude e o quinto P, o incentivo. E eu vou explicar como é que isso acontece logo mais um pouquinho lá na frente, certo? Como é que o papai ele se manifesta, se você consegue aplicar ele dentro de qualquer sermão, dentro de qualquer estilo de sermão, qualquer estilo bibliográfico. E isso aqui pode ser, inclusive, utilizado até para palestras que não são sobre sermões. Mas o poder dele mesmo, transformador de impacto, está no sermão. Então vamos lá. Primeiro, vamos saber quais são os 4 tipos de sermão que a homilética define como sendo base para a criação de sermões. Então, o primeiro tipo de sermão é o sermão temático. O segundo tipo é o sermão textual. O terceiro tipo é o sermão expositivo. E o quarto tipo é o sermão bibliográfico. Como é que eles acontecem? Primeiro ponto, sermão temático. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema e não diretamente do texto bíblico. Isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno do tema e não de uma passagem específica. Então, citar um exemplo de sermão temático. Imagine que você vai pregar num lugar, você é convidado a pregar num congresso de jovens, num seminário de jovens, certo? Aonde o tema é a universidade como a universidade. Estou criando isso aqui agora, viu? Não, a universidade, o caminho para te afastar de Deus, certo? A gente sabe hoje que realmente a universidade ela é o caminho, tem sido um instrumento de Satanás para afastar muito dos nossos jovens da palavra de Deus. Então, então qual seria a solução? Não deixar os nossos jovens se afastarem de Deus, ou não deixar de nossos jovens fazer faculdade, ou ensiná-los a passar pela faculdade sem se afastar de Deus. Então, o problema é, certo? Que os jovens estão entrando na faculdade, e lá na faculdade eles estão sendo influenciados e afastados de Deus, e afastados da palavra de Deus, afastados da igreja. Esse é o problema. E qual é o anseio? Qual é o desejo? O desejo é que o jovem ele entre na faculdade e esteja forte espiritualmente o suficiente para que ele permaneça firme, consiga se formar e ainda assim temente a Deus. Esse é o sonho, é o desejo. Então, seu sermão ele vai deixar claro o problema e vai deixar claro o desejo. O desejo. Quais são os textos bíblicos que você vai poder utilizar isso? Aí você vai ter que procurar na Bíblia. Eu tenho aqui uma de cabeça, por exemplo, Demas, um amigo de Paulo. Certo? Um amigo de Paulo que Paulo cita em 2 epístolas, em Colossenses, e também cita numa carta a Filemão, mas em Timóteo ele fala que Demas o abandonou. E aí a Bíblia fala em 3 coisas, que ele amou o mundo, o presente século, e o deixou ir embora para outro lugar. Então a gente vê aí um forte exemplo de alguém que deixou a palavra de Deus, que abandonou, que era um cooperador de Paulo. Você imagine só. Se um cooperador de Paulo conseguiu se desviar, imagine só a gente, e até os nossos filhos, e assim por diante. Então a palavra-chave ali é o amor ao mundo, amor ao presente século. O amor ao presente século, você vai encontrar uma passagem que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, que não ameis o mundo, que nas coisas que nele há. O versículo 16 diz que o que há o amor do mundo, que o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida combina muito com o que o diabo fez com Eva, lá no capítulo 3 de Gênesis, que diz que ali, certo? Eva viu que o fruto, Satanás induziu Eva a olhar para o fruto, a olhar para o mundo, olha só, olhar para aquilo que não era de Deus, aquilo que Deus tinha proibido, aquilo que Deus tinha dito que não servia, que iria matá-los. Satanás o induziu a olhar, e ela disse que com seus olhos ela viu que a árvore era boa de comer, com consciência da carne, que era
boa de se ver, concupiscência dos olhos, e era boa para dar entendimento, soberba na vida, as três coisas. Com isso você confirma, certo? O que aconteceu ali? Eva peca e se afasta de Deus, certo? Mesma coisa aconteceu com Demas quando ele se apaixonou, gostou do presente século. Mesma coisa o jovem, como ele se aproxima na faculdade, começa a olhar para as coisas, as ofertas que começam a dar para ele, ele começa a se apaixonar por aquilo que os olhos veem, pelo desejo da carne. Aí vem o sexo, vem a namorada, aí vem os filósofos, a soberba da vida, que começa a dizer, que começa a entrar no ateísmo, naqueles questionamentos da palavra de Deus toda, né, no esquerdismo que a gente vê por aí, certo? E isso tudo vai gerando dentro do jovem essa questão e ele acaba se desviando. Né? Aí você cita um exemplo, que aí você vai para... Eu falei aqui na letra P, problema, na letra A, anseio, e trouxe aqui o texto para embasar. E aqui eu estou pregando o sermão, certo? Aí você traz uma ilustração de alguém que aconteceu isso. A própria história de Demas já é suficiente, mas você pode trazer uma história real. Você pode trazer uma história ou talvez uma ficção, é uma parábola, certo? Ou uma parábola que conecte com isso também. Então você já vai estar na terceira letra. P, problema. A, anseio, desejo. E agora P de novo, parábola, história, ilustração, um sonho. Certo? E tudo isso fundamentado no tema. Você viu o tema ali? Eu usei. São 3 versículos à parte. O Gênesis também à parte. Tudo isso. Beleza? Então aí você vai continuar. Agora você vai para o outro A, que é a ação. Aí a ação você pode... Tudo você tem que ter base bíblica. Você não faz nada sem base bíblica. Aí você pega 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, que diz que se você exerce com empenho o seu chamado e a sua eleição, você nunca tropeça. Eita palavra forte. E aí então você dá a ação. Qual é a ação? A ação é assumir o seu chamado. A ação é você, jovem, você que toca, você que dança, você que... Eu não sei qual é o tipo de igreja que você congrega, certo? Mas existem igrejas que têm ministério de dança, né? Outras que têm ministério de louvor, igrejas que têm diversos ministérios. É inserir o jovem no ministério, convocar o jovem para que ele faça grupos de jovens, ou seja, ação propriamente dito. Então você vai pontuar as ações e finalmente a oração, que é a última letra aí, que é o incentivo, que é a motivação, que é o comprometimento. Quando você compromete ele mentalmente, você mudou a cabeça do jovem. Então você fez aí um sermão que impacta profundamente uma pessoa. Impacta e muda a vida da pessoa. Então isso é um sermão temático. Um sermão textual é o próximo tipo de sermão, e eu já falei aqui todo o papai dentro do sermão sermático. O sermão textual, ele é o inverso, ele parte do texto para o tema. O sermão temático parte do tema para o texto. O sermão textual parte. Aqui, o sermão textual é aquele cujas divisões principais derivam de um texto bíblico constituído por uma porção mais ou menos breve das Escrituras. O tema é extraído do próprio texto. E por isso o esboço das divisões deve manter-se estritamente dentro dos limites do texto. Esse sermão que eu preguei, ele pode ser também textual se você partiu da leitura. Então você partiu da leitura, compreendeu e daí você extraiu o tema, né? Extraiu o tema. Então a diferença do temático para o textual é a origem do tema, né? A origem do tema no temático parte da sua oração. A origem do tema no textual parte da sua leitura junto com a sua oração. Então aí está a diferença. O sermão expositivo, esse é um sermão que deve ser muito usado, deve ser muito pregado. Qual é a diferença? Ele é aquele cujas divisões principais derivam do texto. Assim como o textual, tudo deriva do texto. E consiste em ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. O sermão expositivo, assim como o sermão temático e textual, gira em torno de um tema. Mas na mensagem expositiva, o tema é extraído de vários versículos em vez de um único. Então, assim, no caso do sermão expositivo, qual é a principal característica dele? É que você é baseado numa porção só da Bíblia. Sermão temático não. E o textual você usa várias porções da Bíblia. Qual é a diferença entre o expositivo e o textual? No sermão textual, as divisões principais oriundas do texto são usadas como uma linha de sugestão. Isto é, indicam a tendência do pensamento a ser seguida no sermão. Ou seja, você pega do sermão a ideia
a linha de sugestão, e a partir daí você tem liberdade, permitindo ao pregador extrair as subdivisões ou ideias de qualquer parte das escrituras. Então você pode aí, como eu falei no sermão de esse agora dos jovens, certo? Eu utilizei primeiro, foi Colossenses, se não me engano é 4,14, aí depois você tem Filemão 1,24, e depois você tem 2 Timóteo 4, versículo 8 e 9. Pronto, já são 3 versículos à parte. Depois eu pulei e fui lá para 1 João 2, 15 e 16, depois voltei cá para Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4. Né? Então você viu que houve uma amplitude, e concluí com 2 Pedro capítulo 1, 10. Então tem uma grande variedade de livros de escritos. Ao contrário, por exemplo, de um sermão que eu falo sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ou um sermão que eu falo na oração do Pai Nosso, eu não falo sobre o poder da oração. Eu falo sobre o poder do reino de Deus na sua vida. Porque a oração começa assim: venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Certo? Então aqui, quando você pega a partir dele só essa oração, você vai ter um sermão expositivo onde toda a mensagem ela é fundamentada exclusivamente naquele sermão. Então ali eu mostro, certo, que quando o reino vem, a vontade de Deus é feita na terra como é no céu. Ou seja, então não há desobediência, então não há margem para questionamento. Eu mostro também que ali existem 3 níveis de pedido. Pedido do pão, que significa o pedido para o alimento, para a cura, o pedido para a provisão, o pedido para trazer cuidado para o corpo. Então, no terceiro ponto, eu pego o perdão às nossas dívidas, onde você conecta com o versículo 14, que diz que perdoar as ofensas, dívida se relaciona à ofensa tem a ver com a alma, com a emoção, aí já tem o ensino de espírito, alma e corpo, que você encontra em 1 Tessalonicenses 5:3, mas eu não cito. Certo? Eu não cito. Eu simplesmente mostro ali dentro que a vinda do reino também traz cura para a alma. E aí depois você tem o 4º ponto, que é o ponto onde Jesus fala para não deixar cair em tentação, mas livrar do mal. O mal tem origem em Satanás. Satanás é um ser espiritual. E ali você fala que a vinda do reino também te dá poder espiritual. Ou seja, você tem restauração do corpo, restauração da alma e restauração do espírito em um só sermão. Você atinge, né? Você tem o primeiro problema, que é o problema principal, que é a fraqueza do crente, como ele se fortalecer na vida cristã. Aí você utiliza, Jesus nos ensina através da oração, mas como é uma oração de fortalecimento? A oração que Cristo ensinou fala da vinda do reino. Então a vinda do reino vai produzir isso em tua vida. Ou seja, você percebe que há tudo baseado em um só texto. Isso é a temática do sermão textual, né? Do sermão expositivo. E aqui eu falei sobre o textual e aqui está o expositivo. Já no sermão expositivo, o pregador é forçado a extrair todas as subdivisões, é claro, a divisão principal da própria passagem que pretende explicar ou expor. E você tem o 4º sermão, que é o sermão biográfico, que é um tipo específico de sermão que tem por objetivo expor a vida de algum personagem bíblico como modelo de fé e exemplo de comportamento. Então você vai pregar vezes sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Isaac. Você vai tirar as características daquela pessoa, você vai extrair, estudá-las e dentro das características dela, o pessoal vai ser como um modelo, um exemplo de uma pessoa que possa ser seguido. Então, basicamente, esses aí são os 4 tipos de sermão que você pode aplicar ao papai em todos eles. E como eu falei sobre o papai, o que é o papai propriamente dito, já expliquei mais ou menos. O P, ponto central, problema, dor, incômodo, que é aquilo que está incomodando a pessoa que vai ouvir, ou aquilo que a igreja precisa entender, que está incomodando o coração da igreja. Depois você tem o A, que é o anseio, é onde a igreja quer chegar, ou o anseio que você quer desenvolver na sua plateia, no caso dos jovens, fazer com que o jovem anseie mais a Deus e não fique se sinta desmotivado para a palavra de Deus. Depois você utiliza o outro P, que é uma ilustração, uma história, uma parábola, um case, né, um testemunho que possa ilustrar, que possa servir como base real, tangível. Porque é importante você tangibilizar. Não adianta você ficar falando sobre céu, anjos,
sexo dos anjos e ninguém entender nada. É muito lindo, é poético, mas não gera transformação. Você tem que trazer transformação. Finalmente, a atitude, o que a pessoa deve fazer para mudar a partir dali. E o último é a letra I, que é a hora da ministração, da oração, da reflexão, da motivação, onde você coloca a pessoa para ela se comprometer com Deus e consigo mesmo de praticar aquilo que precisa ser praticado. Bom, gente, basicamente a gente conclui aqui essa aula de hoje, mas não saia daí agora, não, tenho duas coisas importantes para te falar. Você gostou desse ensino? Eu acredito que sim. Bota o comentário aí embaixo, se você estiver no YouTube, coloca aí no chat que gostou, faz um comentário depois lá também na aba de comentários, que tem quando você fecha o chat, abre de comentários, você bota, faça uma pergunta se você quiser também fazer, certo? Dê o seu like no vídeo se você está no YouTube, mas se você está na página, as pessoas que estão vendo o replay dessa aula estão vendo na página. Aí embaixo também tem uma aba de comentários. Faça o seu comentário também. Esse comentário é publicado lá no Facebook. Então você faz esse seu comentário também, é importante. Agora é o seguinte, na terça-feira, dia 4, hoje é sábado, dia 1º, nós vamos abrir inscrição para a nossa comunidade Teologia Saudável. Você vai receber um e-mail segunda-feira onde tem explicando muita coisa, certo? E a gente vai deixar todas as aulas abertas para você até segunda-feira estar assistindo tudo. Na terça-feira, eu vou te enviar um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a comunidade, como entrar, todos os bônus, como participar, o que você vai aprender. Lá dentro tem muita coisa. Lá dentro você tem, por exemplo, um curso teológico completo, avançado. Lá dentro você tem 2 módulos, um módulo de desenvolvimento ministerial, um módulo de desenvolvimento espiritual. Lá dentro você tem centenas de sermões que eu separei já para você estudar, para você criar novos sermões. Lá dentro você vai encontrar uma planilha que eu preparei. Essa planilha chama-se Planilha do Pregador, onde você vai aprender essa técnica do papai aqui, saber colocar tudo direitinho para criar um sermão perfeito em poucos minutos, em pouco tempo. Depois que você recebe a orientação, a oração e o direcionamento, como você organizar para que seu sermão tenha mais poder, e não só sermão, como também estudos. Lá dentro tem todas as lives que a gente faz, que elas ficam uma semana no ar, a gente coloca, deixa lá disponível para você ver quantas vezes você quiser. As aulas da imersão de teologia saudável que aconteceu no mês de março, final do mês de março, também estão lá. Então tem muito conteúdo, mas muita coisa realmente. O estudo bíblico da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os capítulos da Bíblia explicados minuciosamente, cada um deles lá. Essas técnicas que eu ensinei aqui, mais aprofundada, é um passo a passo verdadeiro para você elevar a sua vida para um nível espiritual mais alto, E aí, quando você eleva a sua vida para um nível espiritual mais alto, isso afeta na sua família, isso afeta no seu ministério, isso afeta até nas suas finanças, certo? Tem gente que acha que isso não, mas afeta até nas suas finanças. Porque você se torna uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais organizada, uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais produtiva, Tudo isso é realizado, gerado. Seu ministério vai alavancar. Se você já é um pastor, você vai conseguir entender melhor aspectos da liderança, porque tudo isso tem lá, Então, tem treinamento de memorização da Bíblia, tudo tem lá dentro. Então, eu vou explicar direitinho isso na segunda-feira, certo? Isso tudo de uma forma bem acessível, você vai ver. Na terça-feira, eu vou estar enviando o vídeo. Então, você fique conectado, fique ligado, tá certo? Então, qualquer coisa, você me chama por aqui pelo WhatsApp, ou alguém da minha equipe. Você pode também entrar em contato aqui, colocar no chat, nos comentários, que a gente está sempre conectado e sempre te respondendo. Você pode também me seguir pelo meu Instagram, certo? Se você quiser. Então, no meu Instagram a gente tem como... Você pode me seguir pelo @pastor_eclésio, e a gente vai ter sempre muito conteúdo. Tem muito conteúdo no YouTube, e assim você vai seguir, tá bom? Então, que Deus abençoe, muito obrigado. E até a terça-feira, no nome de Jesus, dia 4. Tchau. Meu pastor, eu estou assistindo a tua aula aqui
e eu ia comentar lá, mas agora não dá mais, né? Mas é verdade, sabe? Você sabe que eu fiz 6 cursos de teologia, mas nas tuas aulas aí tem coisas que eu ainda não tinha nem ouvido falar. E tem uns aí que é caro pra caramba, e os camaradas, eles não te ensinam exatamente nada. Separei mais alguns depoimentos aqui em WhatsApp, né? O pessoal participou e depois se comunicou com a gente. Eu queria mostrar alguns desses depoimentos para vocês agora. Vamos lá, vamos ver alguns desses depoimentos aqui, né? Eu tirei os telefones, né? Mas os nomes eu permaneci porque as pessoas me autorizaram. Então, Ezequiel Noronha, que é aquele diz: estou muito feliz com esse novo aprendizado. Aprendi muito, tenho 12 anos de caminhada e não imaginava que ainda iria aprender essas coisas maravilhosas com uma teologia saudável. Só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio na minha vida. Deus abençoe o Senhor, pastor. Estou muito feliz. Agora eu sou o obreiro mais capacitado para trabalhar na obra do nosso Deus. Outro depoimento aqui foi o de Terezinha, é o que ela diz: eu confesso que eu me desconheço depois da imersão. Eu aprendi a falar, fazer sermão, dar qualidade na palavra, cultura do público. Entendi que eu, em 20 anos de evangélica, não sabia entender a Bíblia para convencer alguém da verdade sobre os ensinamentos de Jesus. Outra dessa, posso me considerar conferencista internacional, kkkk. Aqui mais outro depoimento de Janete Capote. Foi muito gratificante, aprendi coisa que nunca imaginei, pois já fiz discipulados, mas esse é de primeira. E ela diz aqui, do Deus é amor, Dani, amor das artes, né? Vou assistir todas as aulas, tudo de novo. Tem aqui de Valdir Ramos, também aluno da comunidade. Graça e paz, pastor. Para mim, foi das melhores aulas que tive de teologia. Já tinha feito teologia, mas com um conteúdo desse não muito bom. Ótimo, excelente, 1000%, que Deus lhe cubra de bênçãos, de muita sabedoria. Bispo José Ledesma, muito bom, Deus abençoe. Licivânia, eu aprendi muito e ganhei conhecimento para minha edificação espiritual. Muito obrigado, Deus continue abençoando a sua família. Cristiano, aqui do estado de São Paulo, digo que a teologia, a imersão foi muito rica e de grande valia para nós que almejamos se aprofundar na Escritura e desenvolver nossos ministérios. Deixo aqui minha gratidão ao pastor Eclésio, que lecionou esses dias de aquecimento e imersão com um canal de bênção para as nossas vidas. Tenho absoluta certeza que aquele que tem o chamado não irá ficar satisfeito com esses dias apenas, sempre sedento para aprender, ouvir, pôr em prática, como fizeram, assim como os apóstolos, que possamos continuar. Assim eu desejo, coisa que aprendi. O aluno pode até concluir seus estudos e um dia sair da escola, mas da escola não sai dele. O ensino é contínuo e a formatura será na eternidade. Muito forte. Vera Freitas, né? Gratidão por todo o aprendizado, esclarecimentos ao longo dos anos. Ouvimos muitas pregações de forma errônea de alguns pregadores e o curso foi espetacular. Capelão ali, não tinha internet. Que Deus abençoe Leandro por nos deixar levar pelo Espírito Santo ao ponto de levar o conhecimento às nossas mentes e por onde começa tudo. É verdade que cada tijolinho, isso aqui é Paulo Marciano, adquirido através do aprendizado saudável, como foi esse estudo que nos tornamos cada vez mais aptos a saber como fazer o verdadeiro propósito de Deus. Quando nós nos aprofundamos na sabedoria, a cada dia buscamos crescer na graça e em fé. Tremendo foi esse estudo. Glória a Deus pela sua vida, pastor Eclésio. Aqui eu estou repetindo, né? Acho que eu botei de novo mesmo. Aqui Rogério Alves diz assim: boa Páscoa, foi um aprendizado mais sobre a palavra, boa apresentação, dinâmica, ótimo roteiro sobre os assuntos, bem seco, né? Marluce, que é que ela fala: gostei muito, teve muita coisa que eu nunca tinha estudado, aprendi com seu conteúdo de fácil aprendizado. Glorifico a Deus por sua vida e por ter disponibilizado seu tempo para nos ensinar. Jonas, converso muito com o Jonas até hoje. Aqui é o Jonas, eu passei a ter uma nova visão da palavra de Deus através do curso de teologia. Vou montar meus sermões de acordo com o ensinamento que tivemos. Quero me aprofundar mais e saber o que estamos ministrando. Que bom, não é verdade? E a Eliane, Kaminski, fiz o curso para ter uma ideia sobre a teologia, pois vou iniciar a faculdade essa semana. O aprendizado dessas 5 aulas com uma bênção, que já me deu um direcionamento do assunto. Estou muito agradecida pela oportunidade de participar. Tenho grupos de estudo nas minhas redes sociais, por isso eu sempre procuro me aprofundar na palavra. Faço estudos com temas específicos, compartilho nos canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, Facebook,
Facebook, Instagram. Então, sempre busco aprender um pouquinho para melhorar os meus estudos. Esse curso foi de grande importância para mim. Gratidão ao idealizador. Então, esses depoimentos, eles são, assim, algo de maravilhoso. Que realmente fazem diferença nas nossas vidas, né? A gente fica impactado com isso. Mas nenhum depoimento me impactou mais do que esse que você vai ver aí agora. Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né? Eu orei a Deus, pedi para que Deus falasse com o Senhor, para que Deus abrisse essa porta para mim. E eu, como eu não posso sair muito, aí o Senhor mandou aquela oportunidade. Então eu fiquei muito emocionado, né? E está fazendo parte dessa comunidade teológica saudável. Amém. E realmente ela nos faz bem. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por sua vida. Agradeço todo dia. Amém, meu irmão. Amém. O Senhor te abençoe, Richard. Oh, meu Deus, que coisa forte. Oh, meu Deus, que coisa forte. Desde o início do curso da emissão, né? E desde o início que eu comecei esse curso, né, a comunidade teológica, eu me lembrando das coisas que Deus falava para mim. E por isso que eu fico assim, pastor. Eu peço perdão ao senhor, irmão. Eu fico emocionado porque eu fico me lembrando, né? Eu fico me lembrando, tudo que o senhor fala, eu fico me lembrando. Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né? Eu agradeço a Deus todo dia por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, né?